Bom, pessoal, continuando, essas imagens aqui falam do Tratado de Tordesilhas e do Tratado de Madrid, a divisão das terras entre Espanha e Portugal. Podemos considerar isso já um princípio de divisão regional? Sim, porque estava dividindo a terra, que seriam posteriormente o território brasileiro, em duas partes, dividido entre Espanha e Portugal. E aí, voltando aqui, nós temos essa imagem que também foi na folhinha de vocês, o processo de formação do território brasileiro. A gente observa que de 534 a 1990 ele foi passando por uma série de mudanças. Isso daqui nos mostra que o território brasileiro, hoje nós temos uma configuração atual, que é o contexto atual, mas pode ter mudanças internas ou enquanto território? Com certeza nós podemos ter essas mudanças. Então nós vamos começar com as nossas divisões regionais. Nós vamos estudar a divisão proposta pelo IBGE, por Milton Santos, e a divisão geoeconômica. Essa é a divisão proposta pelo IBGE, leva em consideração critérios econômicos e históricos, e ele vai dividir o território em Sul, Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste. Lá na folhinha que eu mandei para vocês, tem um mapa que vai, na descrição do mapa embaixo, o endereço do site que eu tirei o mapa, vai mostrar para vocês um pouco do processo histórico, que eu não vou falar aqui agora, senão vai ficar muito extenso. Mas nós temos essas regiões. Um detalhe que vocês precisam observar é o seguinte: o IBGE obedece os limites territoriais, tá? Ele usa o critério que ele vai agrupar estado com as mesmas características históricas e econômicas, mas ele vai obedecer os limites estaduais. Já a divisão proposta por Milton Santos usa como critério o meio técnico científico informacional. Milton Santos usa a expressão os 4 Brasis. 4 Brasis. E olha que interessante, é bem parecido com a divisão do IBGE. Ele também obedece os limites estaduais e a divisão fica bem parecida. A única diferença maior é aqui, olha, que lá no IBGE, aqui nós temos 2 regiões. E para Milton Santos, nós temos uma divisão regional só. Por que que juntou? Porque muda o critério. Lá eu tenho um critério, aqui eu tenho outro critério. Aqui eu tenho o meio técnico científico informacional, o desenvolvimento da tecnologia da informação dentro do território. E região Sudeste e região Sul são as 2 regiões economicamente mais desenvolvidas dentro do território brasileiro. Pega como exemplo a região Sudeste, que é o polo industrial, né? É o coração industrial do território brasileiro. Então, critério utilizado nessa divisão aqui, meio técnico científico informacional. E a outra proposta de divisão regional são as regiões geoeconômicas. Nós temos 3 regiões geoeconômicas: o Centro-Sul, o Nordeste, não vou errar agora, e a região, eu errei, né? Vocês perceberam isso, né? Centro-Sul, Amazônia e região Nordeste. Foi só falar que eu não ia errar que eu errei, né? Mas enfim, Centro-Sul, Amazônia e Nordeste. Um detalhe é o seguinte: o principal critério aqui é o critério econômico. Também leva em consideração o processo histórico, mas o principal critério é o critério econômico. Uma observação é o seguinte: ele não obedece os limites estaduais. Segundo o geógrafo que desenvolveu essa divisão regional, ele se chama Pedro Pinchas, ele diz que em um mesmo estado ele encontra características diferentes em relação à economia de um território. Então, por isso que ele não obedece o contorno dos estados. Ele é criterioso e ele obedece à análise que ele está sendo feita. É economia? Então, se o mesmo estado tem economia diferenciada, ele vai dividir o estado ao meio. Então, o que vai diferenciar as 3 divisões regionais do território brasileiro é o critério que foi utilizado. Então, quando você muda o critério, você muda a configuração
do território, da organização espacial dentro do território. Então, nós temos as regiões geoeconômicas, nós temos as regiões propostas por Milton Santos e nós temos a divisão regional proposta pelo IBGE, que é a mais utilizada, essa daqui que é proposta pelo IBGE. Cada uma dessas regiões tem características econômicas, sociais, específicas. E a gente vai, através de estudos direcionados, a gente vai analisar essas características. O importante é que vocês saibam o que é região, o conceito de região, que nós já discutimos no vídeo anterior. Eu quero que vocês saibam a palavra critério dentro do conceito de região e a importância de se regionalizar. Só recapitulando, território eu vejo o todo, região eu vejo partes. Pessoal, desculpa aí pelo erro, faz parte, né? Mas enfim, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Deixe as dúvidas lá no post. Esse vídeo ele tá no YouTube, vocês podem fazer comentários aqui embaixo também. Vou falar como a tia Viviane falou. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, segue lá no meu canal. Beijos, YouTuber.